como a gente está falando de redes sociais, de internet e tudo mais, o uso da internet por crianças e adolescentes cresce a cada ano no Brasil, não é mesmo? E junto com ele surgem novos desafios para a proteção dos jovens no ambiente digital. O chamado ECA Digital adapta os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente à realidade das redes sociais. Jogos online e aplicativos, reforçando direitos, deveres e a responsabilidade dos adultos e das empresas de redes sociais nesse cenário. Mas na prática, gente, como garantir a segurança, limites e saúde emocional no mundo virtual? Pois é, para falar sobre esse assunto, a gente vai receber hoje a psicóloga Grisiele Silva, que vai explicar para a gente os impactos do uso excessivo de telas, os riscos da exposição precoce e como as famílias podem orientar as crianças e os adolescentes de forma segura e equilibrada. Ela está com a gente aqui, linda como sempre, né, Grisi? Olá. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Vamos sentar aqui. Sempre bom estar aqui. Prazer é todo nosso de sempre receber você. A gente está falando sobre esse ECA porque é algo recente, né? Sim. São novas determinações dentro do ECA que já existe, da criança e do adolescente. Exatamente. Agora, para proteger a criança no mundo digital. Que a gente sabe que as crianças, cada vez mais, elas têm contato precoce, acredito eu, Sim. com as redes sociais, com a internet, desde pequenininho. Vamos falar um pouquinho sobre esse perigo, essa questão da exposição precoce para as crianças, principalmente essa questão emocional, Grisi? Sim. O que a gente mais tem percebido, nós profissionais, né, da saúde mental, quais são os resultados que a gente tem percebido ao longo aí desse uso, principalmente de um uso prolongado. Nós temos visto crianças com muita dificuldade de atenção, nós temos visto crianças com muitas dificuldades no que se refere à frustração, crianças com baixa tolerância à frustração, e isso se deve a essa forma rápida e muito chamativa, né? Com muitas cores, com som, com vídeos muito curtos, tudo muito rápido, falas muito rápidas. Isso tem treinado o cérebro da criança a prestar atenção somente nesse tipo de conteúdo. Então, quando a gente chega para um conteúdo que foge disso, né, uma leitura, o prestar atenção na sala de aula, um jogo que ele precisa ter um tempo ali de pensamento, de concentração, esse cérebro não está sendo treinado para isso. Então, essas crianças não estão conseguindo responder bem a essas atividades que são tão importantes para o desenvolvimento cognitivo e emocional, além do desenvolvimento social também. Você que está nessa parte da psicologia, como você vê esse ECA digital? Eu vejo como uma necessidade, estava passando a hora de alguma coisa acontecer, né? Mas o ECA digital por si só não resolve o problema. Ele vem para ajudar os pais, principalmente no que se refere à responsabilidade das plataformas, no que se refere às propagandas, no que se refere ao conteúdo que essas crianças tinham, né, acesso aí. O ECA digital veio aí a partir do dia 17, então essas normas estão sendo colocadas em prática, em uso ainda, mas até essa data a gente tinha assim um número muito grande de crianças expostas a conteúdos que elas não têm a menor condição de perceberem, né? Elas não têm maturidade para aqueles conteúdos, principalmente conteúdos que ferem a integridade dessa criança, né? Então, crianças com acesso a conteúdos pornográficos, a músicas com letras que não têm a ver com a idade dela, que fazem com que ela fuja aí do que é o da infância, né? Do que é a fase, do que é esperado para a infância, para pular fases, e isso tem trazido resultados desastrosos. A gente tem percebido um altíssimo número de crianças e adolescentes que consideram que já foram expostos a algum tipo de violência sexual, por exemplo. Os números, eles são gritantes. A última pesquisa que eu tive acesso, mais de 50% dos adolescentes que usam a tecnologia conseguiram identificar algum tipo de violência. Fora aqueles que não identificaram, que a violência esteve ali e ele está achando que está normal, que é assim mesmo, que está tudo
ok, sem entender o tamanho do problema, a gravidade do problema. Então, assim, é gritante, é necessário. O ECA Digital ele realmente veio para auxiliar, mas ele não vai fazer esse trabalho sozinho. Inclusive, eu já quero deixar uma pergunta no ar. Como você falou, né? Ele não funciona sozinho. Criança é criança. Se ela tem contato com as redes sociais, é porque alguém deu a autorização para ela usufruir, talvez de um celular, de um tablet. E eu tenho certeza que tem muita mamãe, muito papai que vai falar assim para mim, mas ele só quer tá com isso na mão. Antigamente não tinha isso, né, Crise? Como fazer nessa situação, principalmente quando a criança, quando os pais já usam essa ferramenta, como retirar isso de uma forma mais saudável, até para talvez não gerar um certo desconforto entre a mãe, o pai e a criança. Daqui a pouco você responde, pode ser? Sim. Daqui a pouquinho eu volto então para a gente falar assunto seríssimo, importantíssimo para você, papai, mamãe, vovó, vovô, para saber lidar aí com a criançada que está só na telinha aí do celular o tempo inteiro ou do computador. Deixei uma pergunta no ar para Grisiele Silva, que está com a gente aqui, é psicóloga. A gente está falando sobre o ECA Digital. Aí, né, que é novo, tá em vigência já, né? Sim, desde o dia 17. Desde o dia 17. E a gente sabe o quanto as crianças, hoje em dia, estão nas redes sociais de uma forma muito precoce. Sim. Eu deixei aquela pergunta no ar, né? Tem mamãe, tem papai que tá me assistindo e fala assim, o meu filho só quer tá com tela na mão. E a gente falou dessa responsabilidade dos pais. Quando a criança já está nesse patamar de dependência das redes sociais, que só dá tranquilidade para os pais dessa forma, como os pais devem proceder? Então, o que a gente percebe, o nosso cérebro é muito maravilhoso porque nós temos a neuroplasticidade, né? E o que isso significa? Que do mesmo modo que ele aprende com muita facilidade, ele vai aprender um novo formato também com uma certa facilidade. Então, esse comportamento do vício que a gente tem visto realmente com as crianças, né? A hora que você tira a tela, elas dão birra, elas não conseguem dormir direito, elas não estão se alimentando direito, tem todo um processo de adaptação quando essa tela é tirada, isso dura alguns dias. Então, a tendência é que em uma semana esses comportamentos vão diminuindo, vão cessando e essa criança vai voltando ao que a gente espera dela, né? Que ela brinque, e o brincar sem as telas, né? O brincar com outras crianças, o brincar com os brinquedos. Até porque assim, Grisiele, eu conheço algumas pessoas e já vi crianças muito dependentes da tela, e quando a mãe e o pai vai tirar, apronta aquele escândalo. E emburra, e quer quebrar coisa, e quer fazer tudo. Tem que ter essa paciência. Saber que ele vai ter essa reação, porque está dependente daquilo, mas que vai passar depois de um tempo. Exatamente. É um comportamento do vício. Qualquer vício, né? Infelizmente, hoje a gente já consegue comparar o vício das telas ao vício das drogas. Então, quando você tira aquilo que a pessoa está viciada, ela tem realmente reações das mais adversas. Sendo crianças que ainda não conseguem se autorregular, isso pode ser ainda mais evidente, né? Mas esses pais precisam ter uma firmeza em relação a isso. E quando eu falo firmeza, não é no sentido de serem grosseiros, de partirem para a violência, nada disso. Isso não ajuda em nada, inclusive, só piora as coisas. Mas precisam ser firmes naquilo que eles decidiram, na nova regra que está sendo estabelecida naquela casa, naquele lar. E essa criança, com esse tempo, né, dando a ela esse acolhimento, mas com essa firmeza, eles vão responder. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Eu trabalho com orientação de pais. Então, muitos chegam muito desesperados. Falam, olha, a escola pediu para eu tirar as telas, para eu diminuir as telas, mas eu não sei como fazer isso. Então, quando eu vou dando essa orientação, eles saem, a princípio, muito desconfiados. Acho que isso não vai funcionar, acho que não vai dar certo. Mas à medida que eles se colocam realmente nessa firmeza, nesse lugar de acolhimento, mas oferecendo para a criança o limite que ela precisa, mas também dando outras opções, porque também não adianta eu só tirar a tela e deixar a criança ali sozinha, não dar atenção a ela, não estar junto, não propor outras atividades, aí a criança vai dificultar ainda mais esse processo.
Mas se eu vou interagindo com essa criança, eu vou trazendo outras atividades, eu levo essa criança para brincar com outras crianças, eu levo para ambientes que sejam mais saudáveis, eu trago atividades que são importantes para o desenvolvimento, inclusive cognitivo dela, a tendência é que por volta aí de uma semana as respostas são muito incríveis. Aí na próxima semana, normalmente eles chegam lá muito encantados. Você falando assim, Grisiele, eu fico observando que muitos pais colocam os filhos de uma maneira precoce em frente às telas para ter talvez vamos falar, um sossego? Sim, pode ser? Sim. E eu entendo. Ou os talvez pais... a correria do dia a dia, Sim. ou tá lá lavando louça, ou tá limpando a casa, o menino tá chorando. Toma a tela, menino. Sim, é uma facilidade. É uma facilidade. Sim, porque os pais estão realmente muito sobrecarregados, em especial as mães. Então, a sobrecarga ela é muito grande. É o trabalho fora de casa, é o trabalho dentro de casa, é o escolher dos alimentos, do que fazer. Tem uma sobrecarga grande. Nós vivenciamos isso diariamente. E é uma forma saudável de inserir as redes sociais de uma forma mais saudável na vida das crianças? Então, rede social para criança não é na verdade, recomendada. a internet. Vamos falar a internet, de modo geral, ela tem muita coisa benéfica. Esse é um ponto também que é importante a gente falar. Tem muita coisa boa. A gente precisa fazer esse filtro antes. Eu não vou deixar a criança livre para escolher o que ela achar que é melhor para ela, porque ela não tem essa maturidade. Mas se esses pais têm esse crivo, né? Claro que eu não vou deixar ali uma criança muitas horas ali livremente na internet. Mas se ela quer por um tempinho ali por dia, e eu tenho esse tempo e essa responsabilidade de fazer uma averiguação antes, de fazer um estudo. Inclusive, eu participei de uma banca de TCC da universidade, agora no final do ano, e foi muito interessante que o estudo era exatamente esse, a hipótese, né, de que esse tempo de tela é somente prejudicial. E esse estudo ele mostrou que não. Quando esse tempo de tela ele é bem administrado pelos pais, então tem o limite e o que essa criança está sendo exposta é bem escolhido, tem que monitorar mesmo, né? Monitorar isso traz inclusive benefícios para ela. Então temos sim aplicativos que são adequados, que ajudam no desenvolvimento, mas eu não posso deixar a criança só por conta disso, não é isso somente que vai desenvolver a criança. Tem uma idade certa para oferecer um celular ou um computador para criança? Daqui a pouco você responde, pode ser? Tá bom, pode. Porque a gente vai para um intervalo rapidinho, então você não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Pra que eu vou forçar um drama que se nem doeu? Foi mal aí se minha superação te ofendeu. Cê me largou achando que eu ia cair no choro. Vou voltar aqui agora com a Grisiele, nossa psicóloga que está aqui hoje, falando sobre o ECA digital. E aí, eu perguntei qual que é a idade, a melhor idade, né? Vamos falar assim, para iniciar ou para oferecer uma internet, um celular, um computador para uma criança. Tem uma idade específica? Crianças muito pequenas não são recomendadas. Então, assim, o ideal, né, até pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é que crianças até 2 anos de idade não tenham nenhum contato com tela e depois vai progressivamente, né, com um tempo muito mínimo, e isso vai aumentando a partir do aumento da idade. Mas, o que eu considero, a idade ideal é a idade em que os pais estão dispostos a acompanhar, a estarem juntos, a monitorar, porque isso também dá muito trabalho. Então, se esses pais não têm tempo para isso, não adianta lá na Sociedade Brasileira de Pediatria falar, com 13 anos é possível que fique algumas horas. Se esses pais não têm condições desse monitoramento... Isso, olhar e falar, tá no celular, menino, pode mexer, não pode. Não dá, mesmo que esteja lá descrito aquela quantidade de horas para aquela faixa etária. É preciso que tenha esse monitoramento, esse acompanhamento, esse crivo bem de perto, né? Inclusive, é uma das coisas que o ECA Digital coloca, né? Que precisa ter, né? Quem tem rede social, por exemplo, com menos de 16 anos agora, automaticamente isso vai ser vigiado pelos pais. Então, a conta dele, da rede social do adolescente, vai estar vinculada à conta dos pais. Então, são algumas regras bem importantes, situações que passavam muito despercebidas e que eu sempre digo para os pais, não adianta a gente achar
que a gente pode confiar inteiramente, que eles não vão acessar, porque às vezes ele não está procurando, mas aparece para ele. Do mesmo jeito que aparece para a gente está navegando nas redes sociais e começa a aparecer vários conteúdos que nós não buscamos e aparece também para os adolescentes. Então, precisa desse monitoramento. E esse aparecer para o adolescente também, o ECA Digital está monitorando bem de perto. É responsabilidade das plataformas. Isso não pode mais acontecer. No começo da nossa conversa, você falou sobre a questão da frustração, que hoje em dia as crianças, elas têm dificuldade de se frustrarem, né? De aceitar uma frustração. Vamos falar um pouquinho sobre as modificações que acontecem no comportamento dessas crianças e dos adolescentes. Frustração, questão da autoestima, ansiedade. Como que os pais podem até acompanhar de perto para ver se está impactando de alguma forma essa parte comportamental da criança e do adolescente? Ótima questão. É fácil da gente perceber. Por exemplo, crianças que têm dificuldade de esperar. Criança, de modo geral, não gosta muito de esperar, é normal, é da faixa etária. Mas se isso passa a ser muito aumentado, se essa criança ela não consegue lidar com o tédio de modo algum, ela precisa estar ocupada com algo e se não tiver ali com o celular, com a tela na mão, ela não sabe o que fazer. E isso traz ali um comportamento que não é o adequado, que a gente percebe que não é adequado para aquela idade, já tem algo ali, já tem uma luz que se acende de alerta, já tem algo que nós precisamos preocupar. A baixa tolerância à frustração. A criança, quando ela está ali na tela, né, e nós também, adultos, isso também acontece com a gente, com a questão do algoritmo, que não tinha nenhum tipo de controle antes do ECA Digital, isso vai mostrando para ela aquilo que o algoritmo percebeu que chama a atenção dela. Então, ela vai sendo exposta somente àquilo que é agradável para ela. Isso traz um certo molde para esse cérebro. Quando essa criança é exposta a uma situação que não é agradável, ela tem, às vezes, explosões de raiva, ela tem ela descompensa mesmo emocionalmente. Então, perceber como essa criança lida com situações que não são as agradáveis, mas que são as necessárias. Porque na vida, nós não fazemos só o que é agradável, nós não somos expostos só ao que é agradável. Nós precisamos fazer o que é necessário. Nem sempre o que é necessário é gostoso de ser feito. Então, quando eu percebo que essa criança não está conseguindo fazer isso, não está conseguindo adequar, ela não consegue esperar, ela não consegue aguardar a vez dela, numa brincadeira com os outros colegas, ela quer sempre que só a vontade dela seja atendida, ela não consegue, mediar as coisas, ela não consegue conversar sobre o que ela está sentindo. Tudo isso já são alertas de que tem alguma coisa que precisa ser visto com urgência. Procurar um profissional especializado e também fazer todo esse monitoramento. E o que eu disse, não adianta tirar a tela e não introduzir mais nenhuma outra atividade. O que eu vou colocar no lugar Vai disso? ocupar esses meninos com aula de natação, com jogos, beach tênis, com tudo, né? Futebol, movimento, tudo isso vai ajudar muito. Isso é verdade. A gente falou só dos pais, para a gente finalizar aqui no nosso bate-papo, a gente falou só dos pais, mas o ECA também prevê algumas determinações da escola. Sim, né? sim. A escola tem um papel também importante, até para avaliar e para acompanhar esse comportamento da criança e do adolescente também, né, Grisiele? Sim. A gente precisa lembrar que já tem uma determinação anterior, né, de que o uso da tecnologia, né, as crianças levarem a tecnologia para a escola já estava proibido anteriormente, mas ainda assim a escola ela fica responsável pelas discussões, pelas reflexões, né? Então, trazer isso como conteúdo mesmo para a sala de aula, principalmente para os adolescentes, para as crianças também, mas em especial para os adolescentes que estão numa fase de já fazer reflexões um pouco mais profundas, então trazer esses conteúdos, perceber, né, ficar atento a esses comportamentos, a escola ficar atenta a esses comportamentos e sempre estar notificando aos pais, fazendo os encaminhamentos, né, da escola, dos pais e vai dar tudo certo. Andar juntos. Grisiele, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Viu? Vamos comer um pudim daqui a pouquinho? Tô esperando por isso. Bom. Eu também.